Em 8 de março de 1857, na cidade americana de Nova York, numa fábrica de tecidos, 130 tecelãs se reivindicavam por melhores condições de trabalho. Reivindicavam a equiparação salarial com seus colegas homens, pois nessas tecelãs elas ganhavam apenas 1/3 do salário, exercendo a mesma função. Também reivindicavam melhoria no ambiente de trabalho, porque eram constantemente assediadas, numa época em que a mulher que saía para trabalhar era muito mal vista, mesmo tendo seus motivos de subsistência para ajudar parentes. E outra reivindicação também era a diminuição da jornada diária de trabalho de 16 horas para 10 horas diárias. Pois bem, meus amigos, essas mulheres que reivindicavam seus direitos foram trancadas na fábrica, atearam fogo na fábrica e elas morreram carbonizadas. Depois dessa tragédia, em 1910, na Dinamarca, foi sugerida que a data 8 de março homenageasse essas tecelãs que morreram em Nova York. Entretanto, somente em 1975, a ONU instituiu, através de um decreto, a data 8 de março como Dia Internacional das Mulheres. Ao mesmo tempo, naquela época, em 1857, enquanto essa tragédia ocorria em Nova York, do outro lado do Oceano Atlântico, na cidade de Paris, na França, Allan Kardec lançava a primeira edição do Livro dos Espíritos, obra básica, praticamente que alicerça todas as outras obras da codificação. Pois bem, é no Livro dos Espíritos, precisamente no tema que os Espíritos vão abordar através de Kardec, as elucidações, inclusive, explicações de Kardec, o tema sexo nos Espíritos, nas questões 200, 201 e 202, em que a espiritualidade vem nos elucidar que os espíritos, eles não têm gênero, não têm sexo. Isso é a necessidade da composição orgânica. Ou seja, nós, para encarnarmos, temos um corpo, temos que ter um gênero. Mas, quanto mais evoluímos na escala espírita, nos espíritos, menos necessidade de ter essa diferenciação. Então, tendo em vista que nós todos somos espíritos, eu hoje gostaria de não só homenagear as mulheres, como também os homens, porque provavelmente em algum momento da sua história teve a necessidade de encarnar a mulher, porque faz parte da necessidade de aprendizado do espírito. Assim como precisamos encarnar, muitas vezes na nossa história, sem posses, pobres, precisamos outras vezes vir com riqueza, para saber dar valor a essas experiências. Também é assim com o gênero, feminino e masculino. Se nós só encarnássemos como mulheres, só saberíamos o que sabem as mulheres. Se nós só encarnássemos como homens, só saberíamos o que sabem os homens. Assim, eu parabenizo a todos, inclusive os homens aqui presentes. Pois bem, esse contexto foi há quase 200 anos atrás, essas reivindicações. E ainda temos o agravante também cultural, histórico-cultural daquela região. Só para vocês terem uma ideia, uma amiga minha, há alguns anos atrás, ela se casou e foi passar a lua de mel na cidade do Cairo, no Egito. E aí, chegando lá, ansiosos, o casal, para conhecer os pontos turísticos da cidade, ela subiu para o quarto no hotel com as malas e o marido ficou na recepção vendo aqueles folders turísticos, já traçando como é que faria um tour pela cidade. Enquanto ela, depois me contando até que estava arrumando lá o hijab, graças a Deus já tinha Google, que eu fui pesquisar o que era o hijab, que é um lenço que coloca
por uma questão até de imposição de respeito da mulher para com o ser masculino. Ele, lá embaixo na recepção, foi abordado por um egípcio. Esse senhor falou-lhe em inglês. Ele, depois, esse amigo meu até me contando que ele não sabia falar direito inglês. Aí eu fiquei imaginando a cena, né? Um egípcio falando com sotaque inglês para um brasileiro que mal falava inglês. Mas ele conseguiu entender a situação. O egípcio estava propondo para ele se ele não poderia trocar a esposa por 2 camelos. Bem, eu achei também engraçado na época quando ele me contou a história. Entretanto, anos se passaram. E o que eu percebi foi o quanto que essa história marcou a vida desse casal. Principalmente a vida dessa minha amiga. Porque ele mexe, é normal na convivência entre casais, algumas altercações, algumas discussãozinhas. E eu sempre presenciei algumas, porque eu convivo muito com eles. E ele não perde a oportunidade, meu amigo, de virar para ela. Viu aí? Quem que eu deveria ter te trocado por 2 caminhos? Talvez tenha achado a cotação baixa, né? Vamos dizer assim. Pois esse foi o contexto de alguns anos atrás. Já vimos também algumas características de 1857, ou seja, quase 200 anos atrás. Mas, agora que eu oxigenei o cérebro de vocês, eu vou pedir um esforço maior, porque nós temos que viajar no tempo. Temos que retroceder a 2000 anos atrás. Como era o contexto naquela época em relação à mulher? O contexto naquela época era muito complicado. Porque nós tínhamos na história, praticamente, era uma história masculina, né? A história cultural daquele povo. A começar por Deus, onipotente, onipresente, onisciente, criador e não criadora. Os patriarcas do Antigo Testamento, que nós temos conhecimento, Abraão, Isaac, Jacó. E aí vem Jesus, filho e não filha. E para piorar a situação, ainda tínhamos na mentalidade daquele povo, eles tinham concebido a ideia de que o mal, a culpa do mal existir na terra, a culpa era da mulher por causa de Eva. Que Eva foi teimosa, desobedeceu, né, as orientações de Deus, e não resistiu à tentação do diabo, foi lá e comeu o fruto da árvore proibida. Fruto esse que muitas pessoas concebem como maçã, mas não há nenhum documento histórico atestando isso. É fruto da nossa imaginação. Porque a Bíblia, ela é cheia de simbologismos. Ela é cheia de simbologia. Então, muitas vezes, nós vemos lá modelos de histórias que se repetem, como nós assistimos hoje, por exemplo, um filme, uma novela, tem um enredo. A Bíblia também. A Bíblia é composta de vários livros e nós vamos encontrar muitos estilos literários lá dentro. Nós temos romance, nós temos ficção, nós temos biografias e temos principalmente simbologias. E nesse contexto, para piorar ainda um pouco mais, a mulher ela era tratada como objeto. Daí, inclusive, a história, né, da troca dos camelos que eu citei aqui. Porque a mulher era negociada como muitas vezes serva, escrava, trocada por animais. Ela tinha que ser subordinada ao seu senhor. Não tinha acesso à cultura, da educação religiosa da época, porque somente os homens que tinham acesso ao estudo das Sagradas Escrituras, o estudo da Torá, do Pentateuco mosaico. Mesmo assim, Jesus conseguia enxergar todos os aspectos bons da mulher, tudo de bom que havia, porque ele tinha esse olhar não só para a mulher, mas por todos que chegavam até ele. Porque com o espírito crístico, se nós
dermos uma olhada lá no livro dos Espíritos novamente e examinarmos as escalas de evolução dos Espíritos, em que nós temos o Espírito na sua etapa primitiva, depois o perfeito, depois o Espírito bom, Espírito puro e segundo São Luís, na revista Espírita, os Espíritos crísticos, eles estão acima, no topo dos Espíritos puros. E Cristo, Jesus, já era um Espírito crístico quando a Terra foi formada. Nós temos, inclusive, um relato através de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. A Terra, há 4,65 bilhões de anos, Jesus foi chamado para organizar a vida na Terra. Ele já era um espírito superior, um espírito crístico. Então, quando um ser humano chegava até ele conseguia ver toda a linha do tempo evolutiva daquele espírito. Ele não enxergava aquele ser humano somente com suas mazelas, mas ele via o histórico daquele espírito até aquele momento. Se ele não modificasse a conduta, quais seriam as consequências futuras? Ele tinha essa capacidade de olhar pleno para o ser humano. E assim ele também fazia com as mulheres. As mulheres, numa época que não eram praticamente nada, eram procriadoras daqueles homens que subjugavam elas. Então, começam a ouvir a mensagem do Mestre, uma mensagem de salvação, anunciando um reino diferente, um reino de amor, um reino em que todos nós somos valorizados de uma forma muito mais digna. E elas começam a seguir aquele Messias, aquele enviado. Então, meus amigos, toda aquela turma de mulheres começam a seguir Jesus. Jesus sai de Cafarnaum, estadia cada vez menos em Cafarnaum, que era inclusive a cidade onde os historiadores costumam dizer que ele ficava mais tempo, na casa de Simão Pedro, Simão Bar Jonas, Bar por designação do pai Jonas. Então, Simão, filho, João Bar Jonas. E aí, quando Jesus começa a andar por outras cidades, aquela turma de mulheres sempre acompanhando os homens, os discípulos de Jesus, isso começa a gerar um burburinho. Afinal de contas, como é que podia, o que se dizia enviado, de Deus, o Messias, ser acompanhado por mulheres, aquelas pessoas que não tinham valor nenhum na sociedade? E principalmente as mulheres mais equivocadas, aquelas que eram meretrizes, aquelas que tinham incorrido em algum tropeço durante sua vida, algum engano, muitas vezes, como é relatado através de Amélia Rodrigues, a história de Maria Madalena. Maria Madalena, aos 15 anos, ela confiou no amor e depois descobriu que aquele homem só queria usá-la. E quando ela se deu conta, ela estava no bordel. E Jesus sabia da história de cada uma daquelas mulheres. Mas os homens que o acompanhavam não entendiam assim. E aqueles também que viam essa turma passando não entendiam assim. E com essa preocupação foi Simão, o discípulo de Jesus, que quebrou o silêncio. Simão virou para Jesus e falou: Mestre, a lei exige que nós tratemos com severidade essas mulheres equivocadas, essas mulheres de má vida. E no entanto, Senhor, temo por ti, vejo o tempo inteiro mulheres decaídas, equivocadas, sendo tão bem recebidas por ti. Ó Mestre, e Jesus me tranquiliza: Simão, não temas por mim, eu apenas sigo os desígnios
filhos que o Pai quer que eu faça. O Pai é misericordioso. E veja bem, Senhor, muitas vezes não é a mulher que se perde. Muitas vezes é o homem que lhe toma o coração. Lembra-se, Senhor, de uma coisa. O animal polui a fonte. Eu não posso punir a fonte porque esse animal poluiu. Eu tenho que tratar, entender a fonte e entender a ignorância do animal. E a mulher, então, ela é sempre sofredora e o homem, ele é sempre fraco. Nesse contexto. E Simão entendeu. Que homem maravilhoso. O homem em que a lei mosaica, naquela época, o contexto era de um Deus punitivo, ele vem e fala a maior lei, e que é a lei que meu Pai quer que nós sigamos, é a lei do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. E era assim que ele fazia. E todos se vislumbravam com aquele agir, com aquele receber. E as mulheres equivocadas, ou não, seguidoras dele, começam a contribuir também, a dar a sua parcela de contribuição, com muito amor, muito carinho. Chegavam os estupiados, os desesperados, os aleijados, todos queriam o milagre de Jesus, todos queriam tocá-lo, todos queriam falar com ele. E eram as mulheres que estavam ali, fazendo um filtro, recebendo a todos com muito carinho, com muita atenção. E Jesus sabia disso porque ele sabia que as mulheres têm o poder da maternidade. Qual a mãe que não recebe teu filho com amor? E ele vai dar uma grande lição mais tarde, inclusive, sobre isso a Madalena. Madalena que se diz meretriz, prostituta. E Jesus fala, vai, ama Madalena, ama os teus filhos. E ela diz, mas eu não tenho filhos, não pude ter filhos. Ama os filhos das mulheres que não sabem amar seus filhos. E ama essas mulheres também, porque elas não têm culpa de estarem na ignorância. No momento da transformação de Madalena, foram essas palavras que mais tocaram o teu coração. Porque uma mulher equivocada, uma fonte poluída, ainda é uma fonte cheia de amor. Meus amigos, dentro desse contexto, foram muitas mulheres que fizeram parte da história de Jesus, que são citadas no Evangelho. Muitas participaram da sua vida. Maria, mãe de Jesus, a tia Isabel, Maria, mãe de Tiago, Joana, Susana. Outras estiveram no momento da cruz e também participaram de sua vida, como Maria Madalena. Outras foram citadas em parábolas, em histórias, como a samaritana, como o órfão da viúva. E muitas delas também receberam algum milagre. A viúva de Naim, Maria, Marta, que tiveram seu irmão ressuscitado, Lázaro. E por aí vão muitas mulheres participando da história de Jesus. Praticamente, os evangelhos, é no Evangelho de Lucas que elas são mais identificadas pelo nome. Nos outros, muitas vezes, é cruzando as informações entre os evangelhos que nós conseguimos identificá-las pelas atitudes, pelos momentos e pelas histórias. Mas, quanto a essas mulheres,
eu gostaria de destacar duas. Maria, mãe de Jesus, pela fé, um amor incondicional, e Maria Madalena, pela sua transformação moral. Só para vocês terem uma ideia, nesse contexto que eu acabei de traçar, de como eram tratadas as mulheres, aparece o anjo Gabriel a Maria, jovem, pobre, prometida em casamento ao homem, e fala que ela ficará grávida do Filho de Deus, aquele que virá salvar Israel. E Maria confia, Maria se entrega. Maria é exemplo de fé. Ela não se envolve somente no projeto de Deus. Ela se entrega. Uma época que ela poderia ser inclusive confundida com uma mulher adúltera. A mulher adúltera nessa época, ela era condenada à pena de morte através de pedras, era apedrejada. Por isso nós temos a passagem da mulher que foi pega em adultério, quando aqueles homens todos trazem a adúltera até Jesus e querem que ele a sentencie. E Jesus, como eu disse no início, ele conseguia enxergar o interior de cada um. E ele sabe que todos aqueles homens que trazem a mulher pecadora cometeram o pecado em algum momento de sua existência. E muitos, provavelmente, eram adúlteros. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender, através da mensagem de Jesus, que adultério não era somente aquele que traía o seu cônjuge, o seu marido ou sua esposa, mas aquele que levava a pessoa a cometer esse erro, ou seja, o amante. O amante, ele era um adúltero. E provavelmente, naquela época, deveriam ter muitos adúlteros, né? Porque os homens tinham uma liberdade muito grande, né? Tinha uma liberdade muito grande em assediar o sexo feminino. Então, meus amigos, ele olha para aqueles homens e fala: atire a primeira pedra, quem nunca pecou. E eles começam a sair, a começar pelos mais velhos. E pastor Aníbal, na sabedoria do Evangelho, nessa passagem, ele faz uma observação muito interessante a respeito de que saem os mais velhos primeiro. Talvez, por terem vivido mais, tivessem errado mais. E depois que todos saem, Jesus vira para a mulher e fala: onde é que estão aqueles que te condenaram? E ela fala: Senhor, não ficou ninguém. Então vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Jesus era assim, era bocache. E nesse contexto, Maria fica grávida. E essa suspeita de ser uma mulher adúltera caiu sobre ela também. José pensou em rejeitá-la como esposa. Se não fosse a aparição do anjo em sonho e lhe explicasse a situação, ele a teria feito. Mas aí ele recebe, é constituída uma boa família. Jesus nasce abençoado, com essa mãe maravilhosa, esse pai, José, que não tem muitos relatos nos evangelhos, um carpinteiro simples, mas digno. E assim Jesus vai crescendo naquele lar amoroso. Até que existe uma passagem muito interessante no livro Boa Nova,
trazido pelo Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, que ele relata agora, não a visita de Maria quando estava grávida à prima Isabel, mas o contrário. As crianças já estão crescidas e é Isabel com João Batista que vai e visita Maria. Chegando lá, há um diálogo entre as mães interessantíssimo. Isabel contando o comportamento de João Batista. Muitas vezes ela encontrava pelas estradas, olhando para o nada, parecendo em estado meditativo o tempo inteiro, contemplando o céu. E Maria fala para Isabel: com Jesus não é muito diferente. Todas as vezes que eu procuro aqui em casa, que eu quero chamá-lo para almoçar, quando eu vou ver, Jesus não está brincando com as crianças. Está conversando com as lavadeiras ali no lado. Está conversando com aqueles que passam daqui e estão indo para Samaria e dizendo que traz a palavra do Pai, que o reino do Pai está próximo. O reino de Deus. Isso é Jesus desde pequenininho. E Maria começava a se preocupar com essa conduta dele, com o que ele falava, o comportamento de criança. Até que um dia, Jesus chegou em casa com 2 ladrões, cada um uma mãozinha. Maria e José ficaram assustados. Eram 2 ladrões famosos. Todos naquela região conheciam o seu histórico. No entanto, Jesus conversa com eles, lhes dá comida, se despede e os ladrões vão embora na maior tranquilidade. Aí o coração de mãe aperta realmente. E chega a época de Jesus ser apresentado ao templo. É levado então a Jerusalém. Lá chegando, conversando com o sacerdote Eleazar, Maria fala do seu receio pelo futuro de Jesus. E Eleazar fica preocupado, diz que vai ver o que pode fazer pelo garoto, para ele começar a estudar as escrituras na sinagoga. E à noite ela conversando com José, as suas inquietações de mãe. Eles vão dormir, ela ainda com o coração tranquilo, ao acordar, se depara com Jesus e fala: mãe, o que queres tu de mim? Acaso eu não tenho cumprido os desígnios que o meu pai me pediu? O meu pai que me enviou? E ela: filho, eu já estou preocupada com você, eu quero melhor para ti. E ele fala: não se preocupe, que o melhor para mim é aquilo que meu pai me orienta a fazer. E aí, nesse momento, José vai passando e Jesus pede ao pai para iniciar os trabalhos na carpintaria. Muitas são aquelas pessoas, nós temos aí também muitos livros publicados que questionam o que será que Jesus fez dos 13 aos 30 anos, quando começou, inclusive, a sua missão evangélica. E aí tem aquelas teorias mirabolantes, assim como também muitos questionam o relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Albert Schweitzer tem um livro Em Busca dos Juízes Históricos, porque na época de 1800, 1700 a 1800, finalzinho do século XVIII, inclusive, 1900, eram muitas as teorias a respeito da vida do Cristo. Albert Schweitzer lança esse livro depois de 13 anos de estudos a respeito do Cristo e vai derrubando cada uma daquelas teorias. E eu fico com a lição de Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec mostra a sua prudência quando o assunto é Jesus. Ele inicia a introdução do Evangelho falando que 5 temas, 5 tópicos são relevantes em relação a Jesus.
vida de Jesus, no cotidiano, o que ele fazia, por exemplo, nessa época ele veio aos 30, os milagres que ele fez, realizou, as profecias que ele também fez, os dogmas que foram gerados através de algumas palavras da igreja, algumas palavras que foram geradas, que geraram dogmas na igreja, tudo isso tem controvérsias. Mas o ensino moral de Jesus não tem controvérsia. Ele é uma unanimidade. Todos concordam. Todos que têm acesso aos ensinos morais de Jesus sabem a relevância, a importância e a seriedade desses temas, desses ensinos. E é assim que eu aconselho que olhemos para o Cristo. Então, Jesus praticamente deve ter ajudado o Pai, cresceu moralmente na educação, no lar, com sua mãe, Maria Santíssima, até começar a sua missão evangélica, trazendo a boa nova para aqueles que precisavam escutar, estavam preparados para escutar. E um dos momentos mais tocantes no livro da Nova é quando, no momento da crucificação, Maria está aos pés da cruz e ela pensa e se pergunta: meu Deus, por que meu filho querido, aquele que só trouxe amor, que só fez o bem? Então aquele coração despedaçado. Humberto de Campos fala que inclusive Maria era um vulto em Jerusalém, aquele espírito que chamava a atenção de todos, o tocante sofrimento daquela mãe. E nesse momento que ela está ali, sofrendo, vendo seu filho crucificado, João, o evangelista, toca-lhe o ombro. Todos os outros discípulos tinham fugido. Estavam com medo, afinal de contas, Jesus, o Messias, o enviado, aquele que realizou tantos prodígios, curou os doentes, ressuscitou os mortos, andou sobre as águas, multiplicou pães, peixes, e agora estava ali crucificado. Ou ele se salvava, porque tinha poder para isso, e os discípulos não se achavam à altura, ou então poderia acontecer coisa pior até com seus discípulos, seus seguidores. Eles somem. Mas João, evangelista, está ali, junto a Maria. E Maria sente aquele conforto quando vê João ao seu lado. E nesse momento, Jesus, crucificado, ainda teve condições, forças de nos dar mais uma lição. Ele olha para Maria e diz: mãe, eis aí o teu filho. Olha para João e fala: filho, eis aí a tua mãe. É o momento que Jesus nos ensina na prática, naquela época e hoje, sobre o amor universal. Já não importavam laços de família. O amor universal era um amor que deveria unir toda a humanidade, todos os seres. Depois desse momento doloroso, Maria estava reunida com os discípulos numa casa, quando de repente entra Maria Madalena. Madalena, assustada, agoniada, chorava e sorria ao mesmo tempo, ninguém entendia nada, e ela fala: eu vi, ele está vivo. Maria Madalena estava dentro do túmulo. Tinha acabado de testemunhar a ressurreição
vós ainda não subi para meu Pai. E ela sai correndo, alucinada, para falar com os discípulos. Mas lá, quando ela chega, encontra os discípulos de Maria, a mãe de Jesus, ali, e fala que o viu. Todos ficam assustados, mas Maria, a mãe de Jesus, não. Enquanto que Tomé fala, eu não creio. Como pode o mestre ter aparecido para essa aí? Não foram tantas mulheres lá no túmulo? Por que tinha que ser logo ela? Se ele tivesse que aparecer, teria aparecido para Pedro, que designou que Pedro nos orientasse? Ou então para João, o discípulo que ele mais transmitia amor? Mas para ela, até para sua mãe ele poderia aparecer, mas para ela, Ana Madalena sente uma punhalada no coração. É doloroso, mas ela entende, ela compreende. Até alguns dias ainda era uma meretriz. E aí ela reflete, eu ouvi. Não sei por que ele se apresentou para mim, mas eu vi e ele está vivo. É a testemunha a ressurreição de Jesus. E é Maria, mãe, que vira para ela e fala, filha, eu creio. Eu sinto no meu coração que meu filho está vivo. Que só o coração de mãe consegue estar conectado a esta altura para ter essa percepção. E Maria teve essa percepção. Enquanto Tomé ficava lá dizendo, para mim só vindo para crer, a mãe, Maria de Nazaré, já sentia que era uma verdade. E depois da ressurreição, cada uma dessas mulheres tiveram um rumo diferente. Madalena ainda quis seguir com os discípulos, entretanto, Pedro lhe esclareceu a delicadeza da situação. Eles iam anunciar a boa nova, os ensinamentos de Jesus, e teriam a companhia de uma ex-meretriz. É uma situação delicada. Mais uma vez, Madalena entende. Fica solitária, sem saber o que fazer da vida, e perambulando numa praia, um grupo de leprosos, hoje conhecido de Hansen, mas naquela época era muito comum falar mesmo leproso, e a gente vai achar assim nos livros históricos, vem andando pela praia de Cafarnaum, e aborda Maria e pergunta onde ele está. Vocês chegaram tarde. Ele foi crucificado, nós o crucificamos, nós, a humanidade inteira, nós o crucificamos. E os leprosos ficam ali angustiados, sem esperança, porque estavam cheios de expectativa de encontrar Jesus e de Jesus praticar a cura neles. Madalena fala, mas eu o acompanhei, eu o ouvi, eu o escutei e posso lhe dizer o que ele ensinou. E começa a falar sobre Jesus para aqueles necessitados, para aqueles estupiados, aqueles consumidos pela lepra. Depois, eles são expulsos da praia, pegam a direção do vale dos leprosos, e Maria, sem ter a quem recorrer, não tinha comida, não podia ficar com os discípulos, se sentia tão acolhida na companhia dos leprosos, que é nesse momento que ela entende a mensagem de Jesus. Vai, Maria, ama. E Maria Madalena, nesse momento, lembra dele, lembra do conselho que ele dá, que ela deve amar o filho das outras mulheres, deve amar as mulheres que necessitam ser amadas, e ela se junta a esse grupo e vai para o vale
necessitados e leprosos. Todos os dias falava para eles a respeito das mensagens de Jesus, dos seus ensinamentos. Até que um dia vai tomar um banho numa cachoeira e ela consegue ver uma mancha no seu corpo. Toca com a varinha e aquela mancha, ela não tem sensibilidade na pele. E ela começa a falar para todos os leprosos da mensagem que antes ela falava: eu vim vos falar, e hoje ela fala. Essa mensagem é para nós leprosos e não vocês leprosos. Eu agora faço parte dessa comunidade. Fica ali até no estado, quando está bem avançado da doença, ela lembra de Maria e resolve ir a Éfeso encontrá-la. E depois da ressurreição, quando os discípulos vão pregar a boa nova, e Madalena encontra esses leprosos, a Maria, mãe de Jesus, tinha voltado para o seio de alguns parentes em Betleia. Mas logo depois João foi buscá-la para morar com ele em Éfeso, numa casa que tinha sido doada por um seguidor de Jesus. E aí, já em Éfeso, estabelecida com João, recebe a visita de alguns mendigos, alguns necessitados, que ela acolhe, já que ela ficava sozinha em casa, enquanto que João ia pregar a boa nova. E aí, todos os dias apareciam mais mendigos, mais necessitados, e Maria sempre atendendo a todos com muito amor, muito carinho, tratava todos com muita bondade. E a casa de João ficou famosa como Casa da Mãe Santíssima. Maria Madalena, já no final de sua vida, se lembra dessa mulher bondosa, Mãe de Jesus, que vai a Éfeso encontrá-la. Só que quando chega às portas de Éfeso, Maria Madalena, já muito fraca e emocionada por ter chegado à cidade, tomba. Dias depois, deslocada, e é recebida por Jesus. Essa é uma narrativa histórica que nós vamos encontrar tanto no livro Boa Nova, através do Espírito Humberto dos Santos, psicografia de Chico Xavier. Outros detalhes que eu estou citando é um complemento do livro Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Pois bem, meus amigos, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e Éfeso, recebendo a todos com todo amor, todo carinho, até que um dia, não era nenhuma novidade, mas lhe aparece um mendigo que lhe traz uma mensagem de um jeito especial. Um mendigo que parecia não necessitar tanto de ajuda, porque ele lhe falava palavras doces, mensagens que acalmavam o seu coração. E Maria começou a olhar para aquele mendigo de uma forma diferente, achar ele encantador. Como é que pode? Eu que ajudo sempre aqueles que estão necessitados, e hoje esse mendigo vem até mim e acalma esse coração de mãe saudosa. E naquele momento, ela, vindo com seus pensamentos de saudade, ouve a voz: Mãe, mãe, vim te buscar. E ela olha, seu filho Jesus, agora consegue enxergar. E ele mostra-lhe as chagas, ainda consegue mostrar os cravos que ele tinha recebido das mãos. E ela realmente o reconhece. Mãe, meu pai pediu para buscá-la, para ser a rainha do meu reino. Que espírito! Dias depois, Maria
eles entravam. Maria Santíssima, bondosa Maria. Só que no momento que Maria está livre agora do corpo, uma comunidade angelical vem me receber e fala para ela que ela pode ir para onde quiser. Maria, sendo mãe, poderia ter optado em ir logo direto para a companhia do seu filho. Qual é a mãe que não quer estar junto do seu filho? Mas agora, liberta da carne, Maria se lembra da Galileia, onde tudo aconteceu, a história do seu filho, e principalmente lembra dos cristãos que acreditaram na mensagem de Jesus e que a esta época já estavam sendo perseguidos pelo poder de Roma. E é nesse momento, lembrando da aflição desses cristãos, que Maria é transportada para os cárceres romanos. Lá, ela fica pensando: o que é que eu posso fazer por essas pessoas que deram a vida pelo meu filho, pela mensagem do meu filho, acreditaram tanto quanto eu. Pensa em interceder por aqueles cristãos. Mas ela lembra que Jesus falou que todo jugo com ele é suave, todo fardo é leve. E que ela não poderia interferir. Afinal de contas, muitas vezes passou por situações que ela não entendia os desígnios sagrados. Ela não entendia a vontade de Deus. Mas ela aceitava. Ela aceitava porque ela sabia que Deus, Ele está à frente de tudo. Quem era ela para questionar a vontade do Pai? E nesse momento ela ficou pensando: o que é que eu posso então oferecer a essas pessoas? Estão à beira da morte, à beira de serem entregues aos leões. Queria tanto, nesse momento, fazer algo por elas. E aí lembra de um dos maiores ensinos de Jesus para com ela: o poder da oração. Ora por aqueles cristãos, fervorosamente, e intui no coração dela que gostaria de dar um pouco de alegria àqueles sofredores. Eram anciãs, mulheres que tinham deixado seus lares, acreditando no reino que estava por vir, anunciado por Jesus. Mulheres, jovens, e nesse momento, ela pensando em dar um pouco de alegria, ela se aproximou de uma jovem que estava na grade e começou a sussurrar: canta, canta para eles, canta, minha filha, com alegria. Leve a alegria no coração neste momento. E a jovem começou a cantar. Cantava, reproduzindo os ensinamentos de Jesus. E isso começou a aliviar aquele ambiente pesado. Todos começaram a sentir uma atmosfera diferente, mesmo sabendo o que estava por vir. Pois bem, meus irmãos, depois disso, Maria Santíssima foi junto com os anjos para o reino de Deus, para o reino de Jesus, ficar com seu filho. Mais uma vez deu a lição do amor universal. Nós que sempre estamos tão ansiosos para estar com aqueles que nós queremos, aqueles que são do nosso sentimento do coração. Há muitos relatos na espiritualidade, trazidos inclusive no Ibone,
Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida. Do trabalho na Legião de Maria, no Vale do Suicida. Do resgate aqueles espíritos que ainda revivem o momento de agonia que eles mesmos se acometeram. Outros autores do mundo espiritual, como André Luiz, Ação e Reação, também citam a bondade daqueles que fazem o serviço de resgate para Maria. Maria, que demonstrou desde o princípio que estava comprometida com a obra de Deus. Maria, que sempre foi exemplo de fé. Eu acho muito interessante. O juiz Haroldo Dutra Dias, em suas palestras, ele sempre diferencia o que é fé e o que é crença. E ele fala, muitas vezes nós cremos, nós temos uma crença, nós nos envolvemos. Nós, do mesmo jeito que nos envolvemos, nós saímos. Muitos já passaram por outras religiões, até chegar na casa espírita, ou ainda até frequentam alguns outros locais, e sabem o que é se envolver. Hoje acredito, amanhã já não acredito mais. É diferente de se comprometer. O compromisso exige a entrega total. Por isso que Maria não questiona quando o anjo Gabriel lhe anuncia a gravidez de Jesus. Ela se entrega, ela tem fé. E o exemplo didático de Haroldo Dias, ele fala assim, no café da manhã, com ovos com bacon, a galinha está envolvida e os ovos estão comprometidos. É muito didático, né? A gente consegue entender a diferença. Será que nós estamos comprometidos? Qual é o meu compromisso? Eu tenho fé? Essa entrega que nós precisamos ter? Será que é assim que eu tenho me conduzido na vida? Maria Madalena, desde o primeiro contato que ela tem com Jesus, na casa de Simão Pedro, depois daquilo, aquele encontro que ela tem com Jesus, mexe tanto com ela, que ela volta na sua casa, se livra de todas as coisas materiais, e depois vai segui-lo, onde quer que o mestre vá. No momento, ela consegue demonstrar toda a modificação moral de um ser humano naquele momento. Se transforma completamente. Jesus, inclusive, no livro Boa Nova também, tem uma frase que me chamou muita atenção. Quando ele está consolando Maria Madalena que vira para ele e fala que gostaria muito de entregar a vida a Jesus, mas ela sabia do passado dela com a meretriz. E Jesus fala, Madalena, não temas, até as casas estão caindo aos pedaços, em ruínas, na primavera brotam flores. Simbolicamente, Jesus estava falando. A casa em ruínas, muitas vezes, somos nós, o ser humano, que de erro em erro, tropeço em tropeço, não acreditamos nem mais que temos jeito. A primavera é a chegada de Deus no nosso coração. E as flores, a esperança. Meus amigos, que essa esperança seja constante no coração de todos vocês.